Oi, meu povo lindo! Nossa aula de hoje é continuação do vídeo anterior sobre pronomes. Eu disse que seriam dois blocos e que neste bloco estudaríamos pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos e pronomes relativos. Mas aí eu percebi que o bloco anterior, o vídeo anterior, ficou muito extenso. Tem muita gente que não gosta, né? O pessoal gosta de praticidade. Então, para facilitar para vocês, eu vou acrescentar um terceiro bloco apenas com pronomes relativos. Então, na aula de hoje, nós estudaremos pronomes indefinidos e pronomes demonstrativos. Então, vamos deixar de conversa e iniciar a nossa aula. Vamos começar falando dos pronomes indefinidos. Tá, mas o que é pronome indefinido? O pronome indefinido faz referência à terceira pessoa do discurso, exatamente. Quem é mesmo a terceira pessoa do discurso? É a pessoa de quem se fala, é o assunto, é a mensagem. Então, o pronome indefinido, ele se refere à terceira pessoa do discurso, mas essa referência é feita de modo vago, impreciso, genérico. Como o nome já está dizendo, não conseguimos definir, eu não consigo identificar com precisão. Por exemplo, todos os inscritos foram aprovados. Amém! Olha, gente, todos, observem aí, quando eu digo todos os inscritos, vocês conseguem, quando eu digo assim, todos os inscritos, vocês conseguem identificar quem são os inscritos no canal? Falando nisso, você já é um inscrito? Se ainda não se inscreveu, já pode se inscrever, deixar o like, compartilhar. Então, observe, todos os inscritos foram aprovados. E você não vai se inscrever? Se eu fosse você, eu fazia logo essa inscrição. Clica logo aí nesse botão. Tá, então vamos lá. Então, observem que eu não consigo identificar quem são esses inscritos, tá certo? Outro exemplo, alguém te ligou hoje. Então, quando eu digo alguém te ligou, você consegue identificar quem é essa pessoa? Não consegue. Percebem, gente? Então, vocês vão observar nossa tabelinha e vão perceber que ela está dividida entre pronomes indefinidos variáveis e invariáveis. Na primeira coluna, nós temos os pronomes indefinidos variáveis, ou seja, são aqueles que sofrem flexão, variação. Alguns vão variar em gênero e em número, outros vão variar apenas em número. Nós temos aí algum, alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, todo, toda, todos, todas, outro, outra, outros, outras, muito, muita, muitos, muitas, pouco, pouca, poucos, poucas, bastante, bastantes, vário, vária, vários, várias, certo, certas, certos, certas, tanto, tanta, tantos, tantas, quanto, quanta, quantos, quantas, qualquer, quaisquer. Atenção para este pronome aí, muita atenção. Observem aí que qualquer, a sua variação acontece apenas em número, flexão apenas de número. Então eu tenho qualquer, quaisquer. Atentem ao plural desta palavra, deste pronome. Observem que o plural ele acontece não no final da palavra, mas no meio. Então eu tenho aí quaisquer, exatamente, qualquer, quaisquer. Tá certo, gente? E eu tenho aí os pronomes invariáveis, que são aqueles que não sofrem variação, não mudam. Nós temos alguém, ninguém, outrem, cada, nada, mais, menos, tá? Então esses pronomes não sofrem variação. E aí nós temos algumas observações em relação ao uso de alguns pronomes. Então eu vou começar falando aí do pronome indefinido algum e suas flexões. Algum, alguma, alguns, algumas. Você vai perceber que o pronome algum e suas flexões tem o seu sentido modificado dependendo da sua posição. Por exemplo, alguma criança esteve no parquinho. Alguma criança esteve no parquinho.
diferente de dizer criança alguma esteve no parquinho. Então, observem que o pronome alguma teve uma mudança de posição e com essa mudança de posição também tem aí a mudança de sentido. Então, quando eu digo alguma criança esteve no parquinho, eu estou afirmando que alguém esteve lá. Então, é positivo, ele tem um sentido positivo de que alguém esteve no parquinho. Já quando eu digo criança alguma esteve no parquinho, eu estou dizendo que ninguém esteve no parquinho. Ninguém apareceu no parquinho. Percebem aí, gente? Então, observem, então, cuidado. Quando o pronome algum vem antes do substantivo, ele vai ter um sentido positivo. Quando ele vem após o substantivo, ele tem um sentido negativo, ou seja, ele tem um sentido de ninguém, tá certo? Ou de nada. Outro pronome que merece nossa atenção é o pronome certo. Ele só vai funcionar como pronome indefinido quando ele vem antes do substantivo. Observem o exemplo. Encontrei certa pessoa no baile. Encontrei certa pessoa no baile. Então, nesse caso, o termo certa funciona como pronome indefinido. Ele está no sentido de alguém. Encontrei alguém no baile. Encontrei certa pessoa. Então, esse certa pessoa equivale a alguém. No entanto, quando eu digo encontrei a pessoa certa no baile, o termo aí certa já não funciona mais como pronome indefinido, porque ele não está no sentido de que eu encontrei alguém, ele vem no sentido de que eu encontrei a pessoa ideal. E nesse caso funciona como adjetivo. Então, gente, certo, certo, certa, certos, certas, só será pronome indefinido quando vier antes do substantivo. Se estiver após o substantivo, ele funcionará como adjetivo. Muito simples. Vamos falar agora dos pronomes demonstrativos. Sim, mas qual é a função do pronome demonstrativo? O pronome demonstrativo vem para indicar a posição dos seres em relação às três pessoas do discurso. E quem são as três pessoas do discurso? Primeira pessoa, que é a pessoa que fala, segunda pessoa, que é a pessoa com quem se fala, e a terceira pessoa, que é a pessoa de quem se fala. Então, o pronome demonstrativo, ele vai indicar a posição dos seres em relação a essas três pessoas do discurso. Tá certo, gente? E aí nós temos os pronomes demonstrativos de primeira pessoa, de segunda pessoa e de terceira pessoa. Vamos ver a nossa tabelinha. Os pronomes de primeira pessoa são este, esta, estes, estas, isto. Os de segunda pessoa, esse, essa, esses, essas, isso. E os de terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Eu sempre vou usar os pronomes demonstrativos de primeira pessoa quando eu quero indicar a posição de algo que está próximo de quem fala. Então, por exemplo, esta caneta é minha. Este relógio é meu. Já os pronomes demonstrativos de segunda pessoa serão utilizados quando quisermos fazer referência a algo que está próximo da pessoa com quem falamos. Por exemplo, esse caderno é seu. Essa caneta é sua. Já os pronomes demonstrativos de terceira pessoa serão usados quando algo ou alguém estiver próximo da pessoa de quem se fala, uma vez que ele faz referência à terceira pessoa do discurso, que é a pessoa de quem se fala. Então, ele não estará próximo nem da pessoa que fala, nem da pessoa com quem se fala, e sim daquilo de que se fala, ou da pessoa de quem se fala. Então, eu vou dizer assim: aquele carro estacionado lá fora é muito lindo. Quer dizer que o objeto do qual eu estou falando não está próximo nem de mim e nem de você, certo? Que é a pessoa com quem eu estou falando. Então eu vou dizer: aquele carro lá fora é muito lindo. E antes de finalizarmos a aula, eu preciso passar para vocês uma informação valiosíssima, que é muito cobrada em concurso, tem caído muitas questões sobre isso, que é em relação aos termos o, a, os, as. Eles vão funcionar, atenção,
eles vão funcionar como pronomes demonstrativos exatamente. O, a, os, as serão pronomes demonstrativos quando forem equivalentes àquele, aquela, aquilo. Por exemplo, os que se inscreveram no canal Gramática Simples e Prática foram aprovados. Amém! Ou seja, aqueles que se inscreveram no canal Gramática Simples e Prática foram aprovados. Não erre mais. E com essa informação poderosíssima, eu encerro a aula de hoje. Até o próximo vídeo.